Gente, pra ser bem sincera, eu nem esperava nada desse livro, o Ghostwriter, da Alessandra Torre, porque eu nunca tinha ouvido falar do livro, nunca vi ninguém falando nada a respeito dele. Eu acho que eu já tinha até visto alguma coisa da capa, mas como eu tava procurando livros no Kindle Unlimited nas últimas semanas, porque vocês vêm me pedindo dicas e eu tenho que dar uma olhada de vez em quando, eu pensei, vou ler, né? Porque a sinopse me interessou. A sinopse me lembrou um pouco de Verity, apesar de não ter nada a ver com Verity, tá? A sinopse me lembrou um pouco de Verity, essa coisa de escritor que tem que escrever uma história, daí outro escritor vai escrever história, enfim. É uma vibe meio assim. Eu sei, vamos ver o que é. Como vocês já viram aí na thumb, eu dei 3 estrelas de meia. Não sei se vocês notaram, gente, mas eu sempre coloco as estrelas na capa do vídeo. Eu dei 3 estrelas e meia. Então, assim, não é o suprassumo do livro de suspense, assim, muito legal. Mas é um livro rapidinho de ler, com capítulos curtos. Então, é um livro bem ágil e que me deixou presa até o final. Mas não é nada demais. É ok, tá? É um livro bem ok de suspense. O livro, então, vai contar a história da Helena Ross, que ela é uma escritora, assim, de muito sucesso. Ela é realmente best-seller. Tudo que ela publica é muito bem vendido. As pessoas gostam muito, tem muitas reviews positivas. Ela escreve ficção contemporânea. Só que ninguém sabe nada sobre ela. Ela é extremamente reservada, assim. Ela é cheia de regras, cheia de segredos. Até com a agente dela, ela não se abre, ela simplesmente fala o estritamente necessário, não gosta de ver as pessoas, ela vai lá, manda e-mail ou liga rapidinho e fala, é isso que eu quero. Então ela é bem certinha, assim, bem pragmática e até meio grosseira às vezes, parece grosseria na verdade, mas é que ela é, né, tem que ser do meu modo e é isso, minhas regras são essas e é isso aqui. Então ela pega e liga pra agente dela e fala assim, então, sabe esse livro aqui? Ela não vai falar assim, né, gente? Porque, como eu disse, ela é daquelas bem certinhas. Mas é o meu jeitinho de falar. Ela liga pra gente dela e fala assim, então, sabe esse livro aqui que eu tô escrevendo? Eu não vou terminar de escrever, tá? Já pode aí avisar todo mundo, cancela esse contrato, não vou terminar de escrever. Porque, na verdade, eu vou escrever outro livro, eu quero publicar outro livro que não vai ser nem com esse tipo de editora que eu publico. Ele vai ser com a editora tal, que publica só livro, assim, de não ficção, outro tipo de livro. Eu quero que seja publicado com aquela editora. E vou precisar também de um ghostwriter. E já a gente dela vem assim, meu Deus, essa mulher tá louca, né? Porque ela tá fazendo tudo o contrário. Primeiro que ela é super exigente com os textos dela, ela é realmente uma autora, assim, muito dedicada e a vida dela é escrever mesmo. Segundo, ela vai publicar com uma editora nada a ver com quem ela já publica. E terceiro, ela quer uma ghostwriter. Pra quem não sabe, ghostwriter é tipo um escritor que não é acreditado no livro ali. Ele vai escrever em nome de outra pessoa. Geralmente, essas biografias de artista, de pessoas que não são escritoras, geralmente é escrito por um ghostwriter, porque eles às vezes contam as histórias deles, conversam muito com essa pessoa é responsável por colocar isso no papel, mas a história, teoricamente, é dessa outra pessoa. Existem casos em que o ghostwriter é o nome de tudo, é o que faz tudo, toda a cabeça criativa, e o autor só tem o nome? Existe, é assim que funciona, gente. Geralmente o ghostwriter, nas negociações, eles não recebem conforme as vendas dos livros, eles recebem um valor fechado, você vai escrever esse livro por esse valor. Topa? E é assim que acontece, mas é claro que tem negociações e tem também a coautoria, em que uma pessoa que é escritora, né, que sabe escrever, vai escrever a história de outra pessoa, então eles são creditados no mesmo livro, assim, acho que vocês já viram, geralmente o autor mais famoso vem, o autor ou a personalidade mais famosa vem bem grande, assim, e não sei quem, então, às vezes é creditado, mas daí não é ghostwriter, né, porque ghostwriter é escritor fantasma, então é uma pessoa que não vai ser creditada na história, sabe, ela vai só ser responsável mesmo por colocar aquilo no papel. Enfim, explicando aqui pra vocês. E por isso que a agente da Helena fica assim, como assim ela não vai escrever? Mas a Helena disse que ela precisa de alguém pra escrever e ela tem um nome. Só que eu não vou falar quem é essa pessoa que ela escolhe porque é legal descobrir na história. E a agente dela pensa, meu Deus, o que tá acontecendo? E vai atrás, mesmo que a Helena seja super rígida, assim, tipo, de não querer contato, ela vai lá atrás pra tentar descobrir. O que acontece é que a Helena está com câncer e ela vai morrer dentro de alguns meses, ou algumas semanas. Então ela quer escrever a história do passado dela,
do que aconteceu com o marido e a filha dela, que a gente não sabe. A gente sabe que ela mora sozinha, ela tem algum sentimento de culpa muito grande, e a gente não sabe o que aconteceu com o marido que ela tinha e a filha. A filha que ela tem essa relação assim de muita dependência de sentir falta mesmo, porque ela fica o tempo todo indo ao quarto dela, nas coisas dela e tal, da filha. Mas ela tem esse sentimento de culpa. E ela precisa que alguém ajude a escrever porque ela é uma escritora mais lenta e também porque é uma história difícil para ela. E ela só quer que isso seja publicado depois que ela morrer. Então, assim, o livro vai girar em torno tanto de a gente descobrir o que aconteceu com ela nesse passado, né? Porque conforme essa outra pessoa vai escrevendo com ela, a gente vai conhecendo pedaços da história para descobrir o que aconteceu. E também a gente vai conhecendo um pouco mais da Helena, né? Porque vai ter esse momento de convivência em que a gente vai vendo por que ela é assim, por que ela é tão fechada, o que ela tem medo, o que ela não tem, o que acontece e como vão ser esses últimos dias dela mesmo. É um livro, assim, que deixa a gente curioso o tempo todo. No final do capítulo, ela fala, mas não sei o que aconteceu. Sabe? Dando uma espécie de gancho, assim, pra gente ficar curioso e continuar lendo, que é super clichê, assim, fazer aquela frase de efeito no final do capítulo pra que a gente fique esperando algo acontecer logo em seguida. Então, é super assim. Então, por isso que eu digo que não é o suprassumo do livro de suspense, tá? Porque é uma coisa bem clichê nesse sentido e é realmente entretenimento, gente, assim, pra passar um tempinho, nada pra se envolver muito com a história e nem nada do tipo. Mas eu gostei, assim, da experiência. Só que várias coisas a gente pensa assim, tá? A resolução, a motivação do que aconteceu, eu não esperava, tá? Teve uma hora ali que tava bem na porta do gol de falar o que aconteceu, e daí a gente até imagina. Mas até a gente saber o que é e por que as coisas aconteceram, a gente não tem ideia, assim. Realmente, a gente vai caminhando junto com essa história. Mas eu acho que é um livro super simples, assim, gente. Muito superficial nas coisas. Como eu disse, é algo bem de entretenimento. Recomendo pra vocês? Se você tiver Kindle Unlimited, recomendo. Enquanto ele estiver no catálogo do Kindle Unlimited, podem ler, assim, sem compromisso nenhum. Mas, sinceramente, pra comprar o livro, eu acho que não, gente. Leia se você tiver o Kindle Unlimited. E se você, assim, lê com a... É só isso aqui, gente, não tá me prometendo nada. Assim como eu comecei a ler esse livro também sem nenhuma promessa, mais pela curiosidade mesmo. E isso eu acho que o livro alimenta, assim, alimenta a nossa curiosidade pra saber aonde vai dar. Não que a gente, né, espere algo mirabolante, mas eu acho que por ser um livro ágil e rapidinho de ler, a gente não fica entediado, sabe? Que é uma coisa muito comum em livros de suspense que não sabem, né, manter ali o leitor conectado com a história, quando se estende demais e não sabe voltar aquela curiosidade que o leitor deve ter. Então, é difícil manter um leitor de suspense ativo na história, né? Esperando o que vai acontecer, realmente se envolvendo. Então, para livros que não vão se aprofundar muito nas coisas, tem que ter ali um jogo de palavras para manter o leitor atento ao que está acontecendo. E eu acho que os capítulos curtinhos, essas coisas funcionaram. É um livro ok, é um livro correto, mas nada surreal.